Bom dia, gente. Iremos falar sobre os vícios redibitórios. E o nosso grupo ele é composto por mim, Maria Beatriz, por Karen Emanuele, Alisson e Micael. Nos baseamos no sumário disponibilizado pela professora em aula, onde tratava dos pontos mais importantes relacionados a esse assunto. E aí eu vou iniciar falando com vocês sobre a definição doutrinária dos vícios redibitórios, que é o defeito oculto em uma coisa que a torna imprestável para sua utilidade ou que cause uma depreciação em seu apreço financeiro. Além da definição trazida pela professora em aula do autor Washington de Barros Medeiros, eu decidi também trazer para o conhecimento de vocês a definição do autor Álvaro Vilaça, o qual conceitua o vício redibitório como um defeito oculto em determinado objeto em um contrato comutativo que passa despercebido pelas partes ou só pelo adquirente no momento da concretização negocial e que, por tornar a coisa imprestável ao uso a que se destina ou por desvalorizá-la, é possibilitado ao mesmo adquirente redimir o negócio jurídico ou pedir abatimento no preço. Além dessa definição doutrinária, eu vou trazer também para vocês a definição legal dos vícios redibitórios, que ela está expressa no artigo 441, o qual afirma que a coisa recebida em virtude do contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Ou seja, o vício redibitório é o vício ou defeito oculto, ou a ausência da qualidade da coisa recebida, vício do objeto da prestação, em virtude do contrato comutativo ou de doação com encargos que a tornem imprópria ao uso ou lhe diminuam o valor. A gente tem alguns elementos para caracterizar a coisa com vício redibitório, e aí a gente vai ter como por exemplo que o vício ele deve ser oculto. Os vícios ostensivos eles presumem-se aceitos ou são objeto de outros meios de proteção. A gente tem também o desconhecimento do adquirente. Se o adquirente conhecer o vício, mantém a pretensão se o receber com ressalva, ou se o alienante obrigasse a repará-lo. O vício também ele deve existir no momento da tradição e pendurar até o momento da reclamação. E, além disso, o prejuízo à finalidade da coisa ou ao seu valor. E, por fim, o bem ele deve ter sido um objeto de contrato comutativo, como eu disse anteriormente, ou de doação com encargos. Como, por exemplo, eu fiz uma compra de uma casa e aí a casa é num bairro que chove, mas que nenhuma das outras casas alagam, inclusive a minha também não alagava, só que por um motivo de falha na estrutura, de erro na estrutura, a que eu comprei alaga, ela exclusivamente alaga, nenhuma das outras casas alagam, mas a minha alaga por um erro na estrutura. E eu não sabia disso quando eu comprei a casa, quando eu fechei o contrato da casa. Então, dessa forma, eu vou ter o direito entre redimir o contrato ou entre diminuir o valor da compra. Vai ficar ao meu critério o que é que eu vou escolher. Se é a diminuição no valor da compra ou se eu vou querer redimir o contrato. Então é isso, gente. Eu quero dizer que eu tô meio travadinha e quero pedir desculpas a vocês por isso. Tem que ter toda uma estrutura formada pra gente conseguir gravar, todo um horário, porque a gente sabe que tem outras pessoas com a gente na nossa casa e tal. E eu quero dizer que eu acho que tanto eu quanto o meu grupo, a gente tá com muita saudade desse presencialmente, sabe? Desse poder apresentar pra vocês presencialmente. E eu quero dizer também que vocês se cuidem. Quero dizer que vocês se cuidem, que tudo vai ficar bem. E quero dizer também à professora que seria um prazer estar pagando essa cadeira com ela pessoalmente. E vamos seguir, né, minha gente? Então, pessoal, como já foi pleiteada a questão conceitual dos vícios redibitórios, cabe ressaltar os seus principais requisitos, que são perceptíveis com a interpretação dedutiva dos artigos 441 e seguintes do Código Civil e a partir de princípios doutrinários, pois não é qualquer defeito apresentado em bem móvel ou imóvel de um contrato
que incidirá no âmbito dos vícios reinibitórios. Bom, dessa forma, os requisitos são: primeiro, que a coisa adquirida seja proveniente de contrato comutativo, doação onerosa ou remuneratória. O contrato comutativo, por excelência, é aquele em que cada uma das partes fazem prestações equivalentes e tem consciência destes atos, como, por exemplo, o contrato de compra e venda. Já a doação onerosa é um negócio jurídico no qual o donatário, para ter direito ao bem doado, deve cumprir a contraprestação imposta pelo doador. Por fim, a doação remuneratória é aquela feita em caráter de retribuição por um serviço prestado pelo donatário, mas cuja a prestação não pode ser exigida. Bom, vamos agora para o segundo requisito, que põe em evidência o fato de que os defeitos têm que ser ocultos, ou seja, imperceptíveis no primeiro contato, mas que vão surgindo na medida que o bem é usufruído. Já no terceiro requisito, para a garantia de uma ação edilícia, que será comentada mais à frente, o defeito terá que existir no momento da celebração do contrato e perdurar até o momento da reclamação. Enquanto no quarto requisito, o adquirente não pode ter o conhecimento do defeito. Caso contrário, é como se ele estivesse renunciando o seu direito de reclamar. E por último, o quinto requisito ressalta a ideia de que os defeitos devem ser graves, resultando na inutilidade do bem ou reduzindo sua expressão econômica. Caso contrário, os vícios pequenos, ou seja, os que não vão gerar esses efeitos, eles não são cabíveis de reclamação. Bom, pessoal, meu nome é Mikael e eu vou falar aqui um pouco sobre as peculiaridades dos vícios reinibitórios. Como a professora já falou em sala, já no vídeo anterior, uma das peculiaridades ela se encontra no artigo 443 do Código Civil e reside justamente no fato da não exoneração da responsabilidade do alienante quando o alienatário desconhece algum defeito do bem e mesmo assim os dois celebram o contrato. Quer dizer, o desconhecimento do alienatário sobre algum vício presente no bem não exonera a responsabilidade do alienante, que muito pelo contrário, se o alienante sabe do vício, como elenca o artigo 443, se o alienante conhecia o vício, ou o defeito da coisa, e mesmo assim ele celebra o contrato, ele restituirá com perdas e danos ao alienatário. Entretanto, se o alienante não conhecia também o vício, né, e de igual forma ao alienatário, se o alienante não conhecia o vício, então somente restituirá com apenas o valor recebido pelo alienatário mais as despesas do contrato. Sendo esse caso, quando o alienante também não conhecia o vício do defeito, quer dizer, celebrar o contrato de boa fé. No primeiro caso, quando o alienante conhecia o vício, ele usa de má fé. Né? Outra peculiaridade, ela se encontra no artigo abaixo 444, que diz que, embora a coisa, né, o bem, a coisa venha a se deteriorar em poder já do alienatário, a responsabilidade do alienante ela subsiste. Se essa deteriorização for decorrente de um defeito oculto já existente ao tempo da tradição. Quer dizer, se na tradição nenhum dos dois viram, nem o alienante, nem o alienatário perceberam algum defeito, algum vício presente no bem, e mesmo assim celebraram o contrato, e posteriormente, já em poder do alienatário, a coisa vem se deteriorar em decorrência desse vício que nenhum dos dois viram, o alienante responderá por esse dano, se for realmente comprovado que foi essa deteriorização se deu em decorrência de um vício que já era existente ao tempo da tradição. Eu vou falar um pouquinho sobre as ações edilícias. Ações edilícias são remédios legais que podem ser invocados pelo adquirente
em situações de vícios redibitórios. Elas estarão reguladas no artigo 442 e podem ser duas. As ações redibitórias ocorrem quando o adquirente ele vai rejeitar a coisa, vai rejeitar o bem. Dessa forma, o alienante deverá ressarcir pelo preço que foi pago ao adquirente mais as despesas do contrato, as despesas contratuais. Sendo que, se o alienante agir de má fé, ele também deverá pagar por perdas e danos. A outra ação é a ação estimatória, quando o bem ele é defeituoso, mas ainda está conservado, ainda tem uma utilidade. Nesses casos, deve haver um abatimento no preço desse bem, ou se, exemplo, o adquirente já tiver pago, ele deve ocorrer um ressarcimento parcial do valor que foi pago por aquele bem defeituoso, que possui um defeito oculto. Essas ações possuem prazos decadenciais. Esses prazos estarão regulados lá no artigo 445. Para bens móveis, o prazo é de 30 dias e para bens imóveis é de 1 ano. E esse prazo é contado a partir do momento da entrega efetiva do bem, a partir do momento da tradição do bem. E pode ser reduzido pela metade quando, por algum motivo, o adquirente já tinha posse desse bem antes da relação contratual, em relação à entrega, de dar, fazer, enfim, do bem. Contudo, existem exceções para esses prazos decadenciais. A primeira exceção vai estar presente no parágrafo 1º do artigo 445, que vai estar relacionado com bens móveis, em relação a bens que eles possuem um defeito oculto, mas eles começarão a apresentar algum tipo de defeito em longo prazo. E aí o prazo decadencial passa a ser de 180 dias. O parágrafo 2º vai estar relacionado com a venda, com o vício na venda de animais, que possui leis específicas para que vão estipular o prazo decadencial. E, por fim, tem o artigo 446, em que as partes, por meio de convenções, ampliam contratualmente o prazo decadencial, respeitando as particularidades do artigo 446. Bom, pessoal, e agora vamos falar sobre as hipóteses de descabimento das ações edilícias. A hipótese de descabimento dessas ações é quando o que a gente pode ver no artigo 503 do Código Civil, que diz que nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito de uma não autoriza a rejeição de todas. Quer dizer, embora você compre uma coisa que seja vendida em conjunto, que seja vendida conjuntamente, o defeito de uma peça por si só não caracteriza a permissão de uma rejeição de todas, apenas se essa coisa que venha a ter o defeito, se essa peça, vamos chamar assim, que tem o defeito, comprometa o funcionamento de todas. Quer dizer, se essas coisas formam um todo, um todo inseparável, ligado pela sua interdependência entre si, nesse caso, somente nesse caso, o alienante responderá integralmente pelo vício presente, pelo defeito presente na coisa.